pessoal, continuando a nossa aula sobre respiração celular, nessa segunda aula nós vamos falar sobre o ciclo de Krebs, que é a segunda fase do processo de respiração celular. Então, a primeira fase, nós falamos na aula de introdução, era a glicólise, é uma fase que ocorre na ausência de oxigênio, não é? E a partir da quebra da glicose vão ser produzidas duas moléculas de ácido pirúvico. Essas duas moléculas de ácido pirúvico vão ser levadas para a mitocôndria, né? Lembrando aí que a glicólise acontece no citoplasma, os ácidos pirúvicos vão ser levados para o interior das mitocôndrias e aí vai dar início ao ciclo de Krebs, que é a segunda fase da respiração celular. Então, o ciclo de Krebs, ele ocorre no interior da mitocôndria, numa região específica que é a matriz mitocondrial. Então, eu tenho aqui um desenho simplificado da mitocôndria. A mitocôndria ela é composta por duas membranas, uma membrana externa, que delimita a organela com o ambiente do citoplasma, e uma membrana interna que sofre várias dobras aqui, e essas dobras são as cristas. E no interior aí, né, da membrana interna, né, na parte mais interna da mitocôndria, eu tenho a matriz mitocondrial. A composição da matriz mitocondrial é bem parecida com a composição do citoplasma, ok? Então, o ciclo de Krebs acontece aqui na matriz mitocondrial. Então, passando aqui para frente, vamos dar início ao ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, ele tem início com a união da molécula de ácido pirúvico com uma outra molécula que é chamada de coenzima A. Coenzima A, tá? A CoA. Ao unir, né, dessa união aqui, eu vou formar uma terceira molécula, que é a molécula acetil-CoA. É o acetil-CoA que vai participar do ciclo de Krebs, ok? Ao unir o ácido pirúvico com a coenzima A, eu já tenho aqui, ó, a liberação de uma molécula de gás carbônico e eu tenho também a liberação de elétrons e prótons H+. Da liberação desses elétrons e prótons H+, eu vou formar, vamos lembrar aí que nós temos um aceptor de elétrons na respiração celular, que é o NAD+. Ao receber esse H+ aqui, eu vou formar uma molécula de NADH, tá? Que depois, na terceira fase, nós vamos ver qual a função dessa molécula aqui de NADH. Então, se vocês lembrarem aí, ó, o ácido pirúvico, ele tem, se vocês lembrarem não, é só observar aqui, né? Ele tem aqui, ó, 3 carbonos, correto? Se eu liberei um dos carbonos com o CO2 liberado aqui na reação de união com a coenzima A, o acetil-CoA, então, vai ser uma molécula com 2 carbonos apenas. Não sei se vocês estão vendo aqui direito, tá? Então, o acetil-CoA tem 2 carbonos. No processo do ciclo de Krebs, o que nós vamos ver é a separação desses 2 carbonos aqui, tá? O objetivo, gente, da respiração celular é quebrar a molécula de matéria orgânica, né? Na primeira fase, eu tenho a glicose com 6 carbonos e eu quebro ela em 2 moléculas menores de 3 carbonos, e aqui já caminhando para a segunda fase da respiração, caminhando para o ciclo de Krebs, eu novamente quebro a molécula de ácido pirúvico, liberando aí mais um dos carbonos. Quando eu libero esse carbono, eu reduzo a molécula, ok? E formo aqui, então, uma molécula de 2 carbonos apenas, o acetil-CoA. É a molécula de acetil-CoA que vai iniciar no ciclo de Krebs. Mas antes de nós vermos a reação da acetil-CoA no ciclo de Krebs, eu quero sinalizar para vocês uma
uma função importante. O acetil-CoA, ele funciona como um esqueleto para várias moléculas. Ele é a base para a produção de várias moléculas, tanto açúcares, né, os glicídios, quanto lipídios e também, algumas vezes, na produção de proteínas. Então, o acetil-CoA é uma molécula básica para a célula, daí a importância, né, da produção dessa molécula aqui na respiração celular, ok? Então, continuando, é o acetil-CoA que vai realmente entrar para a reação, que é chamada de ciclo de Krebs, tá? O acetil-CoA, ao entrar aqui para esse conjunto, o ciclo de Krebs, na verdade, é um conjunto de reações químicas, tá? Em que essa molécula aqui vai reagir com diversas outras moléculas para liberar, para quebrar aqui essas ligações, a ligação que existe entre as ligações que existem na molécula e liberar energia, tá? Então, o acetil-CoA, assim que ele vai entrar, antes um pouquinho de ele entrar no ciclo de Krebs, ele já se desliga da coenzima A, tá? E a molécula resultante disso, né, uma molécula com 2 carbonos, vai então entrar aqui no ciclo de Krebs e vai sofrer várias reações, vai reagir com várias moléculas e dessas reações serão liberados, né, 2 gás carbônicos, 2 moléculas de gás carbônicos. Aqui nós já vemos que eu quebrei totalmente a molécula, o esqueleto carbônico, tá? Dessa reação também eu vou ter a produção, a liberação de íons H+, ok? Esses íons H+, serão suficientes para a produção de 3 NADH. Então, eu tenho aqui, ó, 3 NAD+, que vão receber elétrons, né? Toda vez que eu libero o próton H+, eu libero elétrons. Então, por isso que eu preciso do receptor de elétrons. Então, eu formo 3 NADH e tenho um outro receptor de elétrons aqui. Então, vou colocar aqui 3H+, e tem um outro receptor de elétrons que surge somente aqui no ciclo de Krebs, que é o Fad+. Tá? Então, no ciclo de Krebs, eu também tenho a formação de um FAD-H. O NAD e o FAD são moléculas participantes da fosforilação oxidativa, que é a terceira etapa da respiração celular, ok? Então, finalizando aqui, resta-nos falar sobre o saldo energético desse ciclo de Krebs, dessa fase. Ao quebrar, né, o esqueleto de carbono aqui no ciclo de Krebs, a energia liberada será suficiente para unir um grupo fosfato a uma molécula de GDP. A GDP, assim como a ATP, é uma molécula que armazena energia. A diferença é que ao invés de adenina, eu tenho uma guanina, tá? Então, eu vou formar aqui uma molécula de GTP, ok? Também é uma molécula energética. Então, o ciclo de Krebs tem um saldo aqui de uma energia, esse GTP que pode ser utilizado, pode ser convertido em ATP. Ok? Então, finalizando aqui o ciclo de Krebs, eu quero dar uma dica para vocês, que é as aulas no quadro.com.br. Tem lá todas as aulas de respiração celular, fotossíntese, mitose, meiose e também aulas de matemática e física. Então, aproveitem aí o site para aprender. Se quiserem, enviem dúvidas através do site. Peçam aulas, peçam dicas que nossos professores entrarão em contato com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.